Olá pessoal, tudo bem? Professor Antônio Mendonça, mais uma vez aqui para conversar agora com vocês sobre a prova de interpretação de textos do Instituto Consulplan, que já elaborou a prova do concurso público do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Essa prova vai acontecer no próximo mês de julho. Você que está aqui certamente ou é um concurseiro ou alguém que se interessa pelo estudo da língua portuguesa, né? E mais especialmente alguém que fará esse concurso no próximo mês de julho. A prova de língua portuguesa lá terá 10 questões, tá bom? E provavelmente algumas dessas questões, não dá para dizer se metade, se pouco menos da metade, se pouco mais da metade, serão de interpretação textual. E como vem normalmente as questões de interpretação de textos da banca Instituto Consulplan? Eu elaborei uma lista com 5 questões só para que nós vejamos como esse conteúdo é cobrado em concursos públicos recentemente organizados por essa banca. Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos começar a ver agora essa lista de questões que eu trouxe para vocês, tá? A gente lá deve ter um texto, né, acerca do qual você vai ter 10 questões, né? Então você não vai precisar ler textos em sequência, só um, né? Um Amor Conquistado, é o texto aqui, um texto relativamente longo da Clarice Lispector, né? E aí vamos logo ao enunciado, que é uma coisa até que você pode fazer lá. Antes de ler o texto como um todo, você vai ver o enunciado e aí volta para ver o texto. Então você pode ler o texto inteiro e aí em cada questão, a depender do que ela exija, você volta para o texto e pinça exatamente aquilo que a questão exige de você. É bom lembrar, de antemão, que interpretação de textos não se confunde com compreensão de textos. Uma questão de interpretação textual exige uma inferência, a percepção de um subentendido, de um pressuposto a partir do texto. Uma questão de compreensão do texto, uma questão mais simples, mais direta, que vai exigir que você apenas retire do texto alguma informação tal qual ela apareça lá, tá bom? Então vamos ver essa primeira questão. A significação das palavras não é fixa nem estática. Por meio da imaginação criadora do homem, as palavras podem ter seu significado ampliado, deixando de representar apenas a ideia original, básica e objetiva. O sentido figurado, tá aí um conteúdo que pode aparecer lá, figuras de linguagem, denotação, conotação, amplia, expande ou transforma os significados das palavras e das frases. Dos fragmentos a seguir, apenas um apresenta a linguagem predominantemente figurada, ou seja, uma linguagem que no mais é figurada. Não quer dizer que totalmente seja figurada a linguagem no fragmento que será a resposta para essa questão, mas predominantemente será figurada a linguagem usada no excerto que será a resposta. Assinale-o. Letra A. Eu sou pelo bicho, tomo o partido das vítimas do amor ruim. É um excerto lá do 8º parágrafo do texto. Você encontra aí alguma figura de linguagem, alguma metáfora, alguma personificação, alguma antítese, algum paradoxo, alguma ironia, alguma metonímia, algum eufemismo? Tem alguma figura de linguagem aí? Letra B. Encontrei Ivan Lessa na fila de lotação do bairro e estávamos conversando. Primeiro parágrafo. Tem algum fragmento aí em linguagem conotativa, ou seja, figurada, uma linguagem na qual as palavras não significam literalmente aquilo que o dicionário diz que elas significam? Letra C. Ivan sugeriu a hipótese de outro animal de que na hora não se lembrou o nome. Segundo parágrafo. Tem algum trecho aí conotativo, figurado nesse fragmento? E letra D. Mas por dentro não há como a verdade deixar de existir. E o Coati só não percebe que o odeia porque está vitalmente confuso. Então aí Coati é um animal, certo? E, teoricamente, animais não têm sentimentos humanos. O ódio é um sentimento que, a priori, só um ser humano é capaz de possuir, de sentir, né? Então, quando há atribuição de um sentimento humano, de uma característica humana, de um atributo humano a um animal irracional ou a um objeto inanimado, ocorre uma figura de linguagem
que nós chamamos de prosopopeia ou personificação, que é exatamente o caso aí, tá? Então a resposta para essa primeira questão é letra D de dado, certo, gente? Então já deu para perceber aí na primeira questão que não há assim tanto mistério, né? Uma questão que trabalha com figuras de linguagem. Vamos ver a segunda, a partir do mesmo texto, né? O uso que fazemos da língua em nossas ações de comunicação é sempre mediado por intenções, explicitar certeza, dúvida, obrigatoriedade, sentimentos, entre outros. Esse propósito está tão presente em nosso dia a dia que se materializa na estrutura de nossa língua. No tocante a fatos, opiniões podem ser formuladas. Assinale a alternativa que apresenta uma opinião. Aqui você vê que a questão cobra outro aspecto. Dos 4 fragmentos retirados do texto, qual é aquele único que efetivamente apresenta uma opinião da escritora? Vamos ver, letra A. E o homem, o único a poder livrá-lo da pergunta, esse homem nunca lhe dirá para não perdê-lo para sempre. Está lá no 6º parágrafo. Letra B. Fingia prescindir de admiração ou piedade, mas cada um de nós reconhece o martírio de quem está protegendo um sonho. Letra C. Encontrei Ivan Lessa na fila de lotação do bairro e estávamos conversando quando Ivan se espantou e me disse: olhe que coisa esquisita. Está lá no 1º parágrafo. E letra D. Ivan levantou a hipótese de Coati, mas achei o bicho muito cachorro demais para ser Coati. Ou seria o Coati mais resignado e enganado que jamais vi, lá no 1º parágrafo. Então, desses 4 fragmentos extraídos do texto da Clarice Lispector, qual é aquele que de fato encerra uma opinião dela? Eu acho que dá para perceber com clareza, né? Uma opinião é externada principalmente por adjetivos. É claro que todas as classes gramaticais podem ser usadas e são usadas para extravasar, externar um ponto de vista. Mas, notadamente, os adjetivos e os advérbios são usados para tal. E a resposta para essa questão, uma vez mais, é a letra D. Aqui você tem, de fato, uma opinião da escritora, né? Já começa com a primeira pessoa. Mas achei o bicho muito cachorro demais. Ela até enfatiza, né? Para ser Coati. Ou seria o Coati mais resignado, mais resignado e enganado. Os adjetivos aí utilizados por ela externam um ponto de vista, uma opinião dela acerca da hipótese levantada pelo Ivan Lessa. Certo, gente? Letra D para essa questão, né? Vamos ver agora a questão de número 3. Mesmo fragmento. De acordo com as características textuais apresentadas, é correto afirmar que o texto tem como objetivo principal. Letra A. São 3 questões bem diferentes, a partir do mesmo texto, mas bem diferentes. Letra A. Contar os processos de evolução animal em relação às atitudes dos tutores. Letra B. Argumentar sobre o comportamento da sociedade atual mediante os animais de estimação. Letra C. Argumentar a respeito da necessária adaptação dos animais em relação ao comportamento do seu protetor. Letra D. Contar, através de uma linguagem simples e coloquial, um episódio no qual a autora lança a mão da figura do Coati sendo usado pelo homem como cachorro, tá? Essa questão, diferentemente da primeira e da segunda, exige que nós leiamos o texto todo para que a respondamos. Por isso que eu sugeri há pouco, antes de entrarmos nas questões, que você lesse o texto primeiro. Lá você vai encontrar 10 questões fatalmente a partir do mesmo texto. Você lê o texto inteiro e aí, conforme as questões que sobrevenham, você volta a uma ou outra parte do texto, né? Como a questão terceira que pede que nós apontemos o objetivo principal do texto, nós vamos ter de subir lá e lê-lo na íntegra, tá? Bem rapidinho. Um amor conquistado é o título do texto. Encontrei Ivan Lessa na fila de lotação do bairro e estávamos conversando quando Ivan se espantou e me disse: olhe que coisa esquisita. Olhei para trás e vi, da esquina para a gente, um homem vindo com seu tranquilo cachorro puxado pela correia. Só que não era cachorro. A atitude toda era de cachorro. E a do homem era a de um homem com o seu cão. Este é que não era. Tinha focinho
a compridado de quem pode beber em copo fundo, rabo longo e duro. Poderia, a verdade, ser apenas uma variação individual da raça. Ivan levantou a hipótese de coati, mas achei o bicho muito cachorro demais para ser coati. Ou seria o coati mais resignado e enganado que jamais vi. Enquanto isso, o homem calmamente vindo. Calmamente não, havia uma tensão nele. Era uma calma de quem aceitou luta. Seu ar era de um natural desafiador. Não se tratava de um pitoresco. Era por coragem que andava em público com seu bicho. Ivan sugeriu a hipótese de outro animal de que na hora não se lembrou o nome. Mas nada me convencia. Só depois entendi que minha atrapalhação não era propriamente minha. Vinha de que aquele bicho já não sabia mais quem ele era. E não podia, portanto, me transmitir uma imagem nítida. Interessante, né? Continuando. Até que o homem passou perto, sem um sorriso, costas duras, altivamente se expondo. Não, nunca foi fácil passar diante da fila humana. Fingia prescindir de admiração ou piedade, mas cada um de nós reconhece o martírio de quem está protegendo um sonho. Que bicho é esse? Perguntei-lhe, e intuitivamente meu tom foi suave para não feri-lo com uma curiosidade. Perguntei que bicho era aquele, mas na pergunta o tom talvez incluísse: por que é que você faz isso? Que carência é essa que faz você inventar um cachorro? E por que não um cachorro mesmo, então? Pois se os cachorros existem, ou você não teve outro modo de possuir a graça desse bicho, senão com uma coleira. Mas você esmaga uma rosa se apertá-la com força. Sei que o tom é uma unidade indivisível por palavras. Sei que estou esmagando uma rosa, mas estilhaçar o silêncio em palavras é um dos meus modos desajeitados de amar o silêncio. E é assim que muitas vezes tenho matado o que compreendo. Se bem que, glória a Deus, sei mais silêncio que palavras. O homem sem parar respondeu curto, embora sem aspereza. E era coati mesmo. Ficamos olhando. Nem Ivan nem eu sorrimos. Ninguém na fila riu. Esse era o tom. Essa era a intuição. Ficamos olhando. Era um coati que se pensava cachorro. Às vezes, com seus gestos de cachorro, retinha o passo para cheirar as coisas, o que retesava a correia e retinha um pouco o dono. Na usual sincronização de homem e cachorro. Fiquei olhando esse coati que não sabe quem é. Imagino, se um homem o leva para brincar na praça, tem uma hora que o coati se constrange todo. Mas, santo Deus, por que é que os cachorros me olham tanto? Imagino também que depois de um perfeito dia de cachorro, o coati se diga melancólico, olhando as estrelas. Que tenho afinal? Que me falta? Sou tão feliz como qualquer cachorro, porque então este vazio, esta nostalgia? Que ânsia é esta? Como se eu só amasse o que não conheço. E o homem, o único a poder livrá-lo da pergunta, esse nunca lhe dirá, para não perdê-lo para sempre. Penso também na iminência de ódio que há no coati. Ele sente amor e gratidão pelo homem, mas por dentro não há como a verdade deixar de existir. E o coati só não percebe que o odeia porque está vitalmente confuso. Mas se ao coati fosse de súbito revelado o mistério de sua verdadeira natureza, tremo ao pensar no fatal acaso que fizesse esse coati inesperadamente defrontar-se com outro coati e nele reconhecer-se, ao pensar nesse instante em que ele ia sentir o mais feliz pudor que nos é dado. Eu, nós. Bem sei, ele teria direito, quando soubesse, de massacrar o homem com ódio pelo que de pior um ser pode fazer a outro ser, adulterar-lhe a essência a fim de usá-lo. Eu sou pelo bicho, tomo partido das vítimas do amor ruim, mas imploro ao coati que perdoe o homem e que o perdoe com muito amor, antes de abandoná-lo, é claro. Certo? Então, lendo o texto, fica mais tranquilo nós assinalarmos aqui na terceira questão a assertiva que encerra o objetivo principal do texto, que é a letra D, contar através de uma linguagem simples e coloquial, porque é uma crônica, ademais, um episódio no qual a autora lança a mão da figura do coati, sendo usado pelo homem como um cachorro, certo? Muito bem. Quarta questão. O mesmo texto, né, da Clarice. Vejam lá, tendo em vista que a orientação argumentativa pode se realizar pelo emprego de termos
ou expressões metafóricas, de novo uma questão que envolve figuras de linguagem, e ainda, correspondendo com as características previstas pelo tipo textual apresentado, assinale o único trecho transcrito em que o emprego apontado não pode ser assim evidenciado, certo? Então, o que é que a gente tá buscando aqui na questão? Tendo em vista que a orientação argumentativa pode se realizar pelo emprego de termos ou expressões metafóricas, ou seja, é possível você argumentar a partir do uso de uma expressão metafórica, de uma linguagem figurada, e ainda, correspondendo com as características previstas pelo tipo textual apresentado, assinale o único trecho transcrito em que o emprego apontado não pode ser evidenciado, certo? Letra A. Mas implora ao coati que perdoe o homem e que o perdoe com muito amor. Letra B, mas cada um de nós reconhece o martírio de quem está protegendo um sonho. Letra C, nem Ivan nem eu sorrimos, ninguém na fila riu. Esse era o tom, essa era a intuição. E letra D, perguntei-lhe e intuitivamente meu tom foi suave para não feri-lo com uma curiosidade. Qual é, gente, aí o único fragmento cuja linguagem não é metafórica, cuja argumentação não se dá a partir do uso de uma expressão metafórica? Letra C. Aí não há nada de conotação, nada de figuração na linguagem. Nem Ivan nem eu sorrimos, ninguém na fila riu. Esse era o tom, essa era a intuição. Na letra A você tem, né, o coati perdoar o homem é uma prosopopeia, é uma personificação. Na letra B, proteger um sonho também é uma linguagem figurada, porque um sonho teoricamente não se protege, não é algo físico que se possa materialmente proteger. E na letra D, para não feri-lo, né? Uma linguagem figurada aí, uma pergunta literalmente não é capaz de ferir uma pessoa, né? Quando se pensa numa ferida física, tá bom? Então, o único trecho em que a argumentação não é ancorada em uma linguagem figurada, em uma expressão metafórica, é a letra C, tá bom, gente? Quinta questão e última, ainda a partir daquele texto. Considerando o contexto em que as palavras foram utilizadas e sua construção de sentido, assinale a alternativa que contém o significado incoerente para as palavras destacadas nas transcrições textuais. Vamos ver aí. Letra A. O homem sem parar respondeu curto, embora sem aspereza. Aspereza aí seria sinônimo de rispidez. Letra B. Ou seria o coati mais resignado e enganado que jamais vi. Resignado aí seria sinônimo de conformado, é uma questão de vocabulário, né, que também pode cair lá. Letra C, mas cada um de nós reconhece o martírio de quem está protegendo um sonho. Martírio aí seria sinônimo de sofrimento, lembrando que sinônimo não é uma palavra que significa exatamente aquilo que a outra significa, mas tem um sentido aproximado, tá? E letra D, não se tratava de um pitoresco, era por coragem, que andava em público com o seu bicho. Pitoresco aí seria sinônimo de constrangimento? Não. Né? Pitoresco aí é algo inusitado, incomum, certo? Extraordinário. Então não tem nenhuma ligação aí semântica com a ideia de constrangimento. A resposta é letra D de dado. Né? Vamos só confirmar aqui, ó. Primeira D, segunda D, terceira D, quarta C e quinta letra D de dado. Certo, gente? Então, deu para ter uma ideia, olhando essas 5 questões aí, todas a partir do mesmo fragmento, como vai ser lá na prova, como aparecem ou podem aparecer as questões de interpretação textual do Instituto Consulplan na prova do Tribunal de Justiça no próximo mês de julho. Tá bom, gente? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado a você. Para você me ajudar, em contrapartida, curta, comente, compartilhe esse vídeo com pessoas que vão fazer essa prova, que têm interesse nesse conteúdo, para que o YouTube me leve a alcançar mais pessoas. No mais, eu me despeço de vocês por agora. Beijo no coração e até a próxima. Tchau!